Em nome da cultura, tem muita gente abrindo mão de certos princípios e valores. Não, mas isso é cultura. Mas a cultura deve ser respeitada enquanto ela estiver aqui. Se ela passou para cá, então ela não deve ser aceita como nós como cristãos. A cultura não pode, irmãos, estar acima desta palavra. Então, às vezes, em nome da cultura, alguém está abrindo mão de princípios, de valores. Existem princípios e valores que são inegociáveis. Daniel, que era um grande líder político, viveu em um país estrangeiro durante anos. Esteve perto de grandes monarcas, de grandes líderes políticos, mas ele nunca abriu mão dos seus valores e princípios. Houve uma ocasião que ele arriscou a própria vida, mas não abriu mão daquilo que ele cria, daquilo que ele defendia. Bendito é o nome do Senhor. O que não dizer de seus contemporâneos, Misael, Ananias e Azarias? Arriscaram a própria vida, foram jogados numa fornalha de fogo, mas não abriram mão daquilo que eles criam e defendiam. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas Jesus, irmãos, disse que nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. Como o sal desta terra, irmão, temos uma missão árdua, que é a nossa presença não vai permitir que o mundo apodreça. Nós estamos aqui. Não vai permitir que haja como é que diz, uma escuridão, um blackout total, porque a igreja ainda está na terra. Você ainda está aqui. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Mas olha, irmãos, os irmãos precisam refletir sobre isso. O seu papel como igreja, a sua missão aqui. Você tem o dever, você tem a obrigação de dar bom testemunho. E aí, dentro dessa visão, em primeiro lugar, os principais desafios do cristão nesse tempo moderno ou pós-moderno. Qual seria o primeiro desafio, irmãos? Da mente. Guardar a mente. Manter a mente renovada espiritualmente. O mundo tenta moldar a forma de pensar das pessoas. E você precisa proteger a sua mente. Você precisa guardar a sua mente. A mídia, seja televisionada, falada, escrita, especialmente a internet, irmãos, está promovendo as ideologias, o relativismo. Querem ditar o que é certo. E como cristão, irmãos, precisamos ser cuidadosos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 16, ele diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você precisa ter a mente de Cristo. Então, há muita informação que chega. É muita coisa, irmão. É muita coisa. É numa velocidade que você não consegue alcançar. Pois é, irmão Hamilton está dizendo uma informação aqui interessante. Eu faço isso. É tanta informação que para mim conseguir, eu acho que, sem exagerar, eu
ouço talvez 10% dos áudios que chegam no meu WhatsApp. Eu acho que eu consigo ouvir 10%. Mas para mim conseguir 10%, eu tenho que acelerar ele. Aí, 2 vezes para poder conseguir. Porque é muita informação, é muita coisa. Então, irmãos, é informação demais. E aí, as informações chegam, todo tipo de informação. Eu estava no Uruguai esses dias, nos 10 anos da nossa igreja. Terminei, ia até falar isso para os irmãos, terminei esquecendo de passar o relatório da viagem. Mas farei isso em outro momento. E aí, muita informação chegando lá sobre algumas situações. E eu, quando vim tomar conhecimento de uma certa informação, já fazia 3 dias que tinha acontecido. O pastor, eu digo, eu estou tão focado aqui, na minha missão aqui, eu não tive tempo de estar acompanhando, vendo essas coisas. Se você for dar atenção a tudo que chega para você, você não tem tempo para mais nada. Então, irmãos, esse é um grande desafio do cristão. Ter a mente de Cristo, irmão. Ter a mente de Cristo. Cuidado. Porque senão você vai endoidar. Ficar doido, ficar maluco com tanta coisa. Tanta coisa. Existem pessoas, irmãos, que estão na internet. E o que eu vou dizer aqui, não vou fazer referência a ninguém em particular. Mas existem pessoas, irmão, que sofrerão castigo de Deus. Porque tem sido canal de maldição para o povo. Informações distorcidas. E até informações verdadeiras que não edifica. Aquilo que não edifica, irmão, eu não tenho que estar divulgando, não tenho que estar... Mas tem gente que tem prazer de divulgar as coisas ruins, as más notícias, o pecado dos outros, as falhas dos outros, os erros dos outros, enfim. A Bíblia diz, acho que foi Tiago que diz, quem não tropeça na língua, na palavra? Quem? Então precisamos ter cuidado. Existem informações que eu prefiro não ter. Existem pessoas, irmãos, que ligam para mim, quando eu vejo o número, eu não atendo mais. Eu não atendo. Porque eu já sei que vem notícia ruim. Informação negativa. Eu prefiro não atender. Invista tempo na leitura da Bíblia, na oração. O crente não renova a mente se conformando com este mundo. Aí volta para Romanos 12, 2. Né? Quando o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você conhecer a vontade de Deus, você precisa ter de fato a mente de Cristo. Qual seria o segundo desafio? É o coração. Viver com amor em tempos de frieza. O mundo está frio. O mundo está... porque existe aí uma outra questão. Existem pessoas, irmãos, tem gente que aproveita a boa vontade, aproveita o coração grande de alguém e abusa. Existe isso também. E abusa. Né? Existem pessoas que abusam das pessoas. E às vezes fica pedindo e às vezes usando até de subterfúgio. Que, na verdade, não agrada a Deus. Então, às vezes eu, por exemplo, irmão, eu recebo todo dia, eu não sei quantos pedidos de ajuda eu recebo por dia. Eu precisava ter um salário aí milionário
para atender a todas as demandas de pessoas que me pedem diariamente. Diariamente. Você não consegue atender a todo mundo. Não tem como, é impossível. Por outro lado, existe pessoas que o coração esfriou, gelou. E ele já não tem mais sensibilidade para ajudar, para apoiar o próximo. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus alertou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ora, irmão, uma coisa liga a outra, a situação do mundo. O pecado que está tão presente, pecado que foi normatizado. Aquilo que eu disse no início aqui da minha reflexão, a inversão de valores, abrir mão de princípios, de valores. Isso, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, na questão da formação dos filhos. Deus responsabilizou os pais na formação dos seus filhos. E muitos pais têm abriu mão dessa formação. Muitos pais terceirizaram para os professores, para as secretárias, as cuidadoras, as babás, para os profissionais da educação e até para as tias do Diadec. E aí, menos mal, né? Mas é tão pouco tempo que elas ficam aqui com as tias do Diadec que não é suficiente. E aí é uma briga grande. Deus me deu o privilégio de participar, eu já disse aqui para os irmãos, do Congresso Brasileiro de Missões. Congresso, e aí ali a gente viu o lado positivo, o avanço tecnológico, que a internet está fazendo de positivo em relação à evangelização do mundo. E ali você viu que é possível usar a tecnologia para a salvação dos povos. O outro lado da moeda. Isso é muito bom. Mas, lamentavelmente, irmãos, é um grupo pequeno que está envolvido nisso. Existem pessoas que estão investindo milhões, empresas, estão tirando uma porcentagem considerável dos seus lucros para investir na obra missionária, na evangelização dos povos. Mas isso é na proporcionalidade. É um número tão pequeno que quase não é percebido. O que é que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo? Então, ainda nesse grande desafio do coração, vivemos tempos de egoísmo, de indiferença, a falta de amor. O cristão é chamado a amar, mesmo quando é odiado. A frieza deste mundo não pode congelar o meu coração. Eu preciso fazer a diferença. E aí eu tenho citado com frequência, ultimamente, a parábola do bom samaritano. Eu tenho refletido muito sobre aquela parábola. E aí, a frieza, irmão. Ali, estavam representados ali 5 grupos. Aquele cidadão que vinha de Jerusalém para Jericó, não é isso? Vinha fazer, como diz o outro, caminhando normalmente, naturalmente, de repente, um bandido o alvejou, tomou o que ele tinha,
bateu nele, machucou e ele ficou quase morto no chão. Aí vem um levita, aquele que é separado para servir no tabernáculo, no santuário, passa ali, olha, vê, ignora. Aí vem o sacerdote, que está acima do levita. É um homem que vive exclusivamente para o Senhor. Também ignora aquele pobre homem caído. Aquele pobre homem caído representa, em algum momento da nossa vida, eu e você, que somos alvejados por alguma coisa, tanto fisicamente como psicologicamente ou espiritualmente. Alguém bateu em você? Alguém tomou algo seu? Alguém deixou você? Talvez seja você, e talvez esta noite você seja aquele pobre homem caído, machucado e ignorado. Aquele bandido, não sei, quem será aquele homem que machucou, que bateu, que tomou? E aí, a expressão, o comportamento, o pensamento daquele homem que bateu e que tomou o que aquele pobre homem tinha, que é teu, pode ser meu. Existem pessoas que só pensam assim, se aproxima de nós, porque sabe que pode colher alguma coisa. Existem pessoas que se aproximam de você, porque sabe que você tem algo a oferecer. Sim ou não? Tem pessoas que se aproximam da gente, olha assim, e às vezes nos traz elogios, né? E aí, no primeiro momento, você nem percebe. Às vezes você consegue discernir que ele está querendo simplesmente tomar o que você tem. Lamentavelmente. O que é teu vai ser meu, pode ser meu. Então vou lá, vou tentar, vou me aproximar dele, vou tentar tomar o que eu posso. O levita passa, olha, o que é teu, o que é meu, não tenho nada a ver com a sua vida, vou-me embora, tenho minhas obrigações, tenho meu compromisso, tenho hora de chegar, preciso descansar, preciso cuidar da minha família, preciso trabalhar. Não é assim que acontece? O pecador está lá, machucado, caído, precisando de uma palavra, mas você não tem tempo, eu não tenho tempo de ir lá, de aconselhar, de ajudar, de fazer alguma coisa por ele, de investir alguma coisa nele. O sacerdote, de igual modo, o que é teu, o que é meu, eu já tenho meus compromissos, eu já tenho o que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que trabalhar, eu não posso perder tempo, eu já vou ao culto no domingo, eu já devolvo o dízimo, eu já oferto, então isso está tudo bem. Mas de repente vem o samaritano, o anônimo, não tem nenhum cargo, não tem nenhuma função, é um anônimo. Ele olha para aquele pobre homem caído. Aleluia. Olha assim para ele. Não tem nada a me oferecer. Ele não tem nada para me dar. Mas eu tenho. Então o que é meu pode ser teu também. Bendito é o nome do Senhor. Se eu investir nele, o que é que eu vou ter em troca? A princípio nada. Tudo bem, mas mesmo assim eu vou investir. Eu vou lá, eu vou dar uma chance a ele. Glória a Deus. Eu vou apoiá-lo, eu vou cuidar dele. E assim ele fez. Onde é que você se encaixa? Quem é você nessa história? Quem é você? Quem é você nessa história do samaritano contada por Jesus?
onde você se encaixa. Irmãos, essa é uma reflexão que eu preciso fazer. E fazer a seguinte pergunta: aonde eu me encaixo? Quem sou eu nessa parábola contada, narrada por Jesus? João capítulo 13, versículo 36. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meu Jesus. Jesus pegou pesado nesse texto. Ele disse: olha, se você quiser conhecer o verdadeiro discípulo, ele ama. E aí, quando amar aí, não é só você dar uma cesta básica, não é você pagar a luz, de alguém que está com a luz atrasada, correndo o risco de ser cortada, ou de comprar um remédio. Mas essa expressão amar, ela vai muito além disso. Às vezes um gesto, às vezes um olhar simpático, agradável. Aleluia. Às vezes um abraço, né? Uma palavra. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Então seja servo das pessoas. Perdoe as pessoas. Abrace as pessoas. Cuide das pessoas. O amor é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Qual seria o terceiro desafio? É o testemunho. É ser luz em meio à escuridão. Muitos querem um cristianismo sem compromisso, irmão. As pessoas querem um cristianismo sem compromisso. Não, eu quero ser crente para me vir um culto aqui, uma vez e pronto. Eu não quero compromisso, não quero responsabilidade. Pois é, muitos cristãos modernos é chamado a viver o evangelho com integridade, no trabalho, na escola, na família, na internet ou em qualquer lugar. Paulo diz em Filipenses 2,15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros neste mundo. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, dentro desse texto há tanta mensagem, há tanta coisa que podíamos extrair aqui. Precisávamos de passar uma hora só refletindo sobre Filipenses 2,15. Fica aí para você refletir. Daniel, que eu já mencionei aqui, foi fiel a Deus mesmo em uma cultura pagã. O mundo não precisa de crentes famosos, mas de crentes fiéis. Tem gente que é famoso aí nas redes sociais. Nada contra a rede social. Eu também tenho as minhas. Ainda que alguém já me procurou para dizer: pastor, seu Instagram você precisa mudar lá. Eu digo: mudar para quê? Tirar o seu nome e botar DC, porque só tem propaganda da igreja, só tem. Mas é porque eu me misturo com a igreja. Eu não tenho necessidade de mostrar. Não tenho necessidade. Eu preciso o que eu de fato quero é que, em primeiro lugar, Cristo seja conhecido. E, em segundo lugar, que a igreja, a Assembleia de Deus em Caicó, seja conhecida, que as pessoas saibam onde ela está para vir aqui, tenha interesse, saiba que aqui tem culto segunda, quarta, quinta tarde, sexta noite, domingo de manhã, sábado à tarde. É isso que eu quero.
Porque Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Claro, Paulo disse isso dentro de um outro contexto, mas eu quero aplicar ao que eu estou dizendo. Qual seria o quarto desafio, irmão? O da influência, usar bem os recursos modernos. A tecnologia é neutra, o uso é que revela o coração. O Instagram está lá. É neutro, você é que vai dizer o que quer que ela diga a seu respeito. É você que faz isso. É você que diz o que é que o seu Twitter, o seu Instagram, o seu Facebook. Pois é. É você que vai dizer. As pessoas vão lá, ali está a sua cara. Então isso é uma coisa que a gente precisa refletir sobre isso. As redes sociais podem ser instrumentos de edificação ou armadilhas. Pode ser uma armadilha. O que eu disse agora há pouco do CBM, Congresso Brasileiro de Missões, que eu vi lá de pessoas usando a tecnologia, as redes sociais, para evangelizar o mundo. O mundo. Mas existem pessoas que estão usando as redes sociais para escandalizar. Tem gente que criou canais no YouTube, por exemplo, para mostrar os podres da igreja, de pastores, para tentar expor as vísceras. E tem muita gente se alimentando disso. Esses dias, alguém ligou para mim, e aí, você já viu isso assim, assim? O quê, homem? Não. Homem, veja aí, eu mandei para você o link aí. E eu, irmão, caí na tentação de, cliquei, meu Deus. Irmãos, mande lixo para ninguém. Faça isso. Mande uma coisa boa. Uma palavra interessante de... Você quer mandar? Tem gente que gosta, respeito. Quer mandar? Então mande lá um vídeo com uma palavra boa, uma palavra interessante, um louvor interessante. E eu entristeci com aquilo que eu... Meu Deus, para que eu fui abrir esse link, Jesus? Cristão deve ser influenciador do bem e não do mal. E também não ser influenciado pelo mal. Aquela frase que é atribuída a Jacques, aquele, Jean-Jacques Rousseau. O homem é um produto do meio. E aí? Lamentavelmente, algumas pessoas são. Porque se deixa influenciar pelo que ouve, pelo que vê, pelo que sente. Eu disse esses dias a uma pessoa: por que você tem 2 ouvidos, 2 olhos e um nariz? Por que você tem uma boca para fazer um bocado de coisa? 2 ouvidos só para ouvir. Você falar pouquinho. Cuidado. O crente moderno não deve fugir do mundo digital. Escute bem, aí, pastor. Esses dias um irmão me disse, olha, eu não tenho redes sociais, não tenho nada. Não, eu também não estou indo para o extremo. Você não deve fugir, mas deve iluminar esse mundo. Deve usar o digital para tornar Cristo conhecido. Aí está a questão, ou o X da questão. Mas pastor, não dá certo não, eu não consigo não, porque eu sou tentado. Então pronto, então não use não. E o último desafio, irmãos, é o desafio da santidade. Ser diferente em um mundo permissivo, pecador. O mundo moderno normalizou o pecado, mas Deus mudou seus padrões.
A santidade continua sendo fundamental para o verdadeiro crente. Vamos ficar de pé, irmãos, para encerrar com Hebreus capítulo 12, o versículo 14. Diz assim, todos juntos, irmão, toda a igreja, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, pela vida da tua igreja, meu Pai. Quero te agradecer pela tua palavra ministrada nesta noite, Senhor. Que a tua palavra seja como semente caída em terra fértil, Pai, e possa produzir nos corações daqueles que ouviram, meu Pai. Quero te pedir, Senhor, ajuda para que possamos vencer, Pai, todos os desafios, os que foram mencionados esta noite e tantos outros que estão à nossa frente, meu Pai. Aleluia. Pai, eu te peço isto no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Concede-nos uma noite abençoada com um sono reparador, Senhor. Tudo isto eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, o Consolador, permaneçam com todo o povo de Deus, para todo o sempre. Amém. Está encerrado, irmão.